11 de outubro, sexta, lição 2, jovens, tema, sempre novo e revigorado. Ainda não é chegada a minha hora, João 2, verso 4. Essas palavras indicam que todo ato da vida de Cristo na terra era cumprimento do plano que existira desde os dias da eternidade. Antes de vir à terra, o plano estava perante ele, perfeito em todos os seus detalhes. Ellen White, O Desejado de Todas as Nações, página 108. Como as pessoas servem primeiro o vinho melhor e depois o inferior, assim o mundo faz com as dádivas que recebe. O que ele oferece pode agradar aos olhos e fascinar os sentidos, mas se demonstra incapaz de satisfazer. Aquilo que começara com cânticos e alegria termina em cansaço e desgosto. No entanto, as dádivas de Cristo são sempre novas e vivas. O banquete que ele oferece nunca deixa de proporcionar satisfação e alegria. Cada nova dádiva aumenta a capacidade daquele que a recebe para reconhecer e desfrutar as maravilhas do Senhor. Ele dá graça sobre graça. Se você permanece nele, o fato de receber hoje uma grande dádiva garante que amanhã receberá outra, ainda mais preciosa. Ellen White, O Desejado de Todas as Nações, páginas 109 e 110. O vinho provido por Cristo para a festa, bem como o que ele deu aos discípulos como símbolo do seu próprio sangue, era o puro suco de uva. O profeta Isaías se referiu a este quando falou do vinho novo, em um cacho de uvas, e disse: "Não o desperdices, pois há bênção nele." Isaías 65, verso 8. Jesus reprovava a condescendência própria em todas as suas formas, mas era sociável. Aceitava a hospitalidade de todas as classes, visitando a casa de ricos e pobres, instruídos e ignorantes, procurando elevar seus pensamentos das coisas comuns da vida para as espirituais e eternas. Não consentia com desperdício, e nenhuma sombra de frivolidade mundana manchou sua conduta. No entanto, tinha prazer em cenas de felicidade inocente e aprovava com sua presença as reuniões sociais. Um casamento judaico era uma ocasião impressionante. A sua alegria não desagradava o Filho do Homem. Ellen White, O Desejado de Todas as Nações, página 112. Com a purificação do templo, Jesus anunciou sua missão como Messias. Aquele templo, feito para ser a habitação divina, devia ser uma lição prática para Israel e o mundo. Desde os tempos eternos, o plano de Deus era que todos os seres criados, desde os brilhantes e santos serafins até o ser humano, fossem um templo para a habitação do Criador. Por causa do pecado, a humanidade cessou de ser templo de Deus. Obscurecido e contaminado pelo pecado, o coração humano não mais revelava a glória da divindade, mas pela encarnação do Filho de Deus, cumpriu-se o plano do céu. Deus habita na humanidade. E por meio da graça salvadora, o coração humano se torna novamente um templo. Ellen White, O Desejado de Todas as Nações, página 118. Por ocasião da morte do Salvador, as forças das trevas pareciam prevalecer e exultaram sua vitória. Entretanto, do emprestado sepulcro de José, Jesus saiu como vencedor. Despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Colossenses 2, verso 15. Pelo poder de sua morte e ressurreição, tornou-se o ministro do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Hebreus 2, verso 2. Ellen White, O Desejado de Todas as Nações, página 123. Questão de confiança e obediência. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. João 2, verso 11. Jesus desafiou a lógica e contrariou todas as estratégias de ação humana com as suas declarações aparentemente incomuns. Depois de os discípulos terem passado a noite pescando e não terem pegado nada, ele disse: "Joguem a rede à direita do barco e vocês acharão." João 21, verso 6. Depois de receberem um diagnóstico de lepra, ele disse aos 10 homens sem esperança: "Vão e apresentem-se aos sacerdotes." Lucas 17, verso 14. Depois de 4 dias da morte de Lázaro, ele disse na frente da sepultura:
tirem a pedra, João 11, verso 39. Essas frases possuem duas coisas em comuns. Todas antecederam milagres extraordinários e todas exigiram dos envolvidos confiança e obediência à ordem de Cristo. O primeiro milagre de Jesus serviu como um protótipo das intenções do Mestre ao agir com o sobrenatural. João 2, verso 1 ao 12. Talvez pela duração da festa de casamento ou pela quantidade de convidados, o vinho tinha acabado. Este era símbolo de alegria e representava a prosperidade e a bênção de Deus. A falta de vinho era mais do que uma simples questão de hospitalidade. Na verdade, poderia até demandar questões judiciais, pois indicava que o noivo não estava preparado para assumir responsabilidades familiares. Maria, a mãe de Jesus, notando a situação constrangedora, declarou diante de Cristo: "Acabou o vinho." A frase de Jesus parece indicar que ele negou a demanda apresentada, pois simplesmente respondeu: "Por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora." João 2, verso 4. Porém, Maria demonstrou confiança em Jesus e disse aos servos: "Façam tudo o que ele disser." João 2, verso 5. É nesse momento que a primeira ordem intrigante de Jesus aparece. Ele ora para os serventes e diz: "Enchem de água esses potes." João 2, verso 7. Ora, água não é matéria-prima para vinho. Se ele tivesse dito: "Peguem com os vizinhos caixas de uvas", teria sentido. Cristo dá uma ordem aparentemente ilógica, pois queria despertar nos envolvidos confiança e obediência. Confiar e obedecer, mesmo quando não entendemos ou quando não concordamos, é um ato de fé. Esse relato indica que milagre não é apenas o sobrenatural que acontece fora de nós, mas também dentro de nós, quando confiamos na providência de Cristo e obedecemos às suas ordens. Diálogo aberto. Como confiar mesmo quando não entendemos? Por que a obediência é fundamental em nosso relacionamento com Cristo? Bem, amanhã tem mais. Fim da lição. Bom dia e feliz sábado!